Celebramos esta Eucaristia de um modo especial por Maria da Conceição Mendes e José Coelho da Rocha, pais e sogros, por Cândido de Sousa Mendes, esposa, filho, neto, e Manuel de Sousa Mendes e esposa, em louvor de Santo António, pelas intenções de Sónia Barcelos, pela sua família e por alma dos seus defuntos, e também por Maria de Fátima Pires Enes. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo, vivo e presente no meio de nós, estejam convosco. Irmãos e irmãs, cantávamos e bem, hoje é domingo. Domingo é o dia da festa, da alegria, da ressurreição, porque nos recorda sempre, todo o ano, a ressurreição do Senhor, mas de um modo mais especial neste tempo pascal, que é o tempo, por excelência, o tempo do ressuscitado. Por todas as vezes em que o nosso coração não se abriu ao Senhor, que sempre se manifesta nas nossas vidas, peçamos perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso. A Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu peco muitas vezes os pensamentos, palavras, atos e omissões, minha tão grande culpa, e peço a vossa misericórdia, vossa santidade, e a vós, irmãos, da quais Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoa os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Somos o
Deus Todo-Poderoso e Eterno, conduzi-nos à posse das alegrias celestes, para que o pequenino rebanho dos vossos fiéis chegue um dia à glória do reino, onde já se encontra o seu poderoso pastor, Jesus Cristo, vosso Filho. Ele que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, com os 11 apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo: Saiba com absoluta certeza toda a casa de Israel que Deus fez Senhor e Messias, esse Jesus que vós crucificastes. Ouvindo isto, sentiram todos o coração desespeçado e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Que havemos de fazer, irmãos? Pedro respondeu-lhes: Convertei-vos e peço a cada um de vós o batismo em nome de Jesus Cristo, para vos serem perdoados os pecados. Recebereis então o dom do Espírito Santo, porque a promessa desse dom é para vós, para os vossos filhos e para quantos de longe ouvirem o apelo do Senhor nosso Deus. E com muitas outras palavras o persuadia e exortava, dizendo: Salvai-vos desta geração perversa. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo. E naquele dia juntaram-se aos discípulos cerca de 3.000 pessoas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. O Senhor é meu pastor, nada me falta. Leva-me a descansar em verdes prados, conduz-me às águas refrescantes e reconforta a minha alma. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Ele me guia por sendas direitas, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. O Senhor é meu pastor, nada me faltará, nada me faltará. Para mim preparais a mesa, à vista dos meus adversários. Com óleo
Leitura dos Atos dos Apóstolos. No dia de Pentecostes, Pedro, de pé, com os 11 apóstolos, ergueu a voz e falou ao povo. Saiba com absoluta certeza toda a casa de Israel que Deus fez Senhor e Messias, esse Jesus que vós crucificastes. Ouvindo isto, sentiram todos o coração trespassado e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: que havemos de fazer, irmãos? Pedro respondeu-lhes: convertei-vos e peça a cada um de vós o batismo em nome de Jesus Cristo para vos serem perdoados os pecados. Recebereis então o dom do Espírito Santo, porque a promessa desse dom é para vós, para os vossos filhos e para quantos de longe ouvirem o apelo do Senhor nosso Deus. E com muitas outras palavras os persuadia e exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Os que aceitaram as palavras de Pedro receberam o batismo, e naquele dia juntaram-se aos discípulos cerca de 3.000 pessoas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor Jesus abriu-nos as Escrituras e inflamai nosso coração. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas entra por outro lado, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas conhecem a sua voz. Ele chama cada uma delas pelo seu nome e leva-as para fora. Depois de ter feito sair todas as que lhe pertencem, caminha à sua frente, e as ovelhas seguem-no, porque conhecem a sua voz. Se for um estranho, não o seguem, mas fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhes esta comparação, mas eles não compreenderam o que queria dizer. Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Aqueles que vieram antes de mim
são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta, quem entrar por mim será salvo. É como a ovelha que entra e sai do aprisco e encontra pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, escutamos hoje a liturgia própria do quarto domingo da Páscoa, que é conhecido também como o Domingo do Bom Pastor. Na primeira leitura, escutamos o anúncio que Pedro faz no dia de Pentecostes com os 11 apóstolos. E ele tem uma grande coragem, uma coragem que poderíamos dizer que é difícil de ter, porque ele é capaz, diante daqueles, pelo menos de alguns daqueles que tinham crucificado Jesus, ele é capaz de dizer: tenho a certeza, casa de Israel, que Deus fez Senhor, fez Messias, a Jesus que vós crucificastes. Não era pouca coisa ter coragem de anunciar Jesus desta forma, dizer aos homens e às mulheres daquele tempo que aquele que tinham crucificado não era um homem como os outros, era Jesus. São Pedro, com este anúncio, podíamos dizer, arriscava a sua própria cabeça, porque não era propriamente uma coisa simples anunciar Jesus desta forma. A verdade é que, como vimos na leitura, aqueles que o sentiram, que o ouviram, ficaram com o coração trespassado. Ou seja, aquela palavra tocou no fundo deles. De tal maneira que a primeira pergunta que eles fazem é: que havemos de fazer, irmãos? E era aqui que eu me queria centrar. Todos nós ouvimos a palavra de Deus tantas vezes. Ouvimos o anúncio do Evangelho, ouvimos Jesus. Que efeito é que isso tem no nosso interior? Que efeito é que isso tem no nosso coração? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela toca cá dentro, ou como diz o texto, ela trespassa o nosso coração, ou passa com qualquer coisa, com qualquer palavra que a gente ouve ou que a gente lê? Parece uma pergunta fácil, mas não é assim tão fácil. É uma pergunta que tende a ecoar no nosso coração. Nós vimos a Eucaristia tantas vezes, ouvimos a palavra do Senhor. Que proveito é que tiramos da palavra que Deus nos dá? Que proveito é que tiramos daquilo que Deus nos oferece? Será que nós não sentimos, por vezes, o nosso coração trespassado? Ou seja, não sentimos que a palavra realmente entrou dentro de nós? Se ela entrou dentro de nós, vai ecoar também no nosso interior a pergunta que fizeram a Pedro e aos apóstolos: que havemos de fazer? Eu, por mim, quando ouço a palavra de Deus, ou quando a medito, quando a leio, quando a estudo para meditar convosco, claro que não é todos os dias com o mesmo espírito, há dias que o espírito está mais atento, outros que não, mas uma pergunta que eu faço frequentemente é esta: o que é que esta palavra me quer dizer a mim e à minha paróquia, à minha comunidade? É o mesmo que dizer: o que devemos de fazer? Ou seja, escutando esta palavra, o que é que ela me diz a mim para fazer? O que é que diz à minha paróquia, à minha comunidade, aos meus fiéis para fazer? E há sempre alguma coisa para fazer. Há sempre. A palavra de Deus tem sempre algo para tocar no nosso coração. E o que é essencial é aquilo que São Pedro responde: converta-se cada um, peça o batismo em nome de Jesus, para que sejam perdoados os pecados. O batismo, nós já o recebemos na infância, certamente. Mas a conversão é uma necessidade que nós temos sempre. Convertei-vos. Não é apenas na Quaresma. É sobretudo na Quaresma, porque é um tempo forte, ligado à penitência, à mudança de vida. Mas é uma necessidade que nós temos sempre, todos os dias. Convertei-vos. Ou seja, voltai o vosso coração para Deus. Voltai às vossas atitudes, os vossos gestos, as maneiras de ser e de estar, etc, etc. Temos sempre tantas coisas na nossa vida que é preciso voltar para o Senhor. Voltar para Deus. E por isso é que a palavra não deve cair, desculpem a expressão, a palavra de Deus nunca deve cair em saco roto. Não devemos ser um saco roto da palavra entra e sai como se nada fosse. Não.
Devemos ser a terra boa onde a palavra entra, que faça trespassar, volto a repetir, que faz trespassar o nosso coração. E quando a palavra nos trespassa, aí sim, nós sentimos necessidade de mudar alguma coisa. Sentimos necessidade de estar atentos aos aspectos que às vezes deixamos para trás, mas que fazem parte da nossa vida de fé. Porque a nossa tendência humana é olhar para os pecados graves, para as nossas faltas graves, e que nós devemos converter todas elas. É verdade. Temos de converter as faltas graves. Mas também temos de estar atentos no dia a dia às coisas que nós fazemos ou que deixamos de fazer por omissão e que tem também um lugar no nosso exame de consciência. Tem um lugar diante de Deus. Aquilo que a gente faz, mas também aquilo que a gente deixa de fazer. Nós somos muito atentos ao que fazemos. Eu noto isso muitas vezes, a começar por mim. A gente nota muito o que é que eu falhei. Falhei nisto, falhei naquilo, falhei naquele ponto. E é importante, não estou a dizer que isto não é importante. É importante olhar para as nossas faltas, para as nossas falhas, para as nossas quedas. Mas também é importante olhar para aquelas coisas que, por alguma razão, nós não fizemos e devíamos ter feito. Quantas vezes é que isso não acontece? Quando acontece alguma coisa na nossa vida que a gente fica a pensar, eu devia ter dito aquilo, eu devia ter feito assim, eu devia ter tirado este tempo para rezar, eu devia tirado este tempo para ouvir a palavra de Deus. Ou estava distraído, ou não me importei, ou virei as costas. Tantas coisas na nossa vida que precisam desta atenção. Da atenção que vem de quem escuta a palavra, de quem deixa que a palavra transforme o seu coração. Este era o apelo que eu tirei da primeira leitura. O Evangelho é o início do capítulo 10 de São João, segundo São João, que nos fala de Jesus como bom pastor. Poderia dizer muitas coisas, mas daria outra homilia, ou para não dizer várias homilias. Mas que nos fica esta ideia importante. Jesus apresenta-se como bom pastor. Aqui nós temos poucas ovelhas, temos ovelhas, mas não muitas, mas temos muito gado, vacas, etc. E eu costumo dizer que Jesus falasse aqui na Terceira ou qualquer ilha dos Açores, talvez ia falar mais do gado que a gente tem. Quem é o lavrador que não se interessa pelo seu gado, que não olha por ele? Quando estão doentes, vai atrás, sempre preciso procurar o veterinário, faz no 31 para que o gado esteja saudável, esteja bem. Eu pensava quando li esta leitura, se um pastor, seja de ovelhas, seja de vacas, seja de bois, seja de que for, se um pastor se interessa pelos seus, muito mais se interessa Deus por nós. Muito mais. Mas a imagem que ele quis usar foi essa mesma, a imagem de um pastor. Um pastor só pode cuidar do seu rebanho se estiver próximo dele, das suas alegrias, das suas dores, etc, etc. Nenhum pastor pode cuidar as coisas à distância, via internet ou qualquer coisa assim. O pastor tem de estar ali, tem de olhar, tem de estar próximo, tem de estar atento. E assim é o nosso Deus. Ele é o nosso bom pastor. Ele cuida de nós assim, como quem olha para cada ovelha como se fosse a única. É assim que Deus olha para nós. Como se só a gente é que existisse. Ele sabe que existem todos. Mas Ele olha para cada um como se nós fôssemos o único filho que Ele tem. Tem muitos. Mas olha para cada um como o único. É assim que nós nos devemos sentir. É este o nosso bom pastor. E é um pastor que naturalmente, com muitas falhas e com muitos pecados, porque é mesmo assim, ninguém é perfeito, é com este olhar de pastor que eu, vosso pároco, olho a minha paróquia. Estou muito longe, eu sei, estou muito longe de ser o bom pastor. Mas digo-vos uma coisa, olho para cada um de vocês como se fossem únicos. Quando cada um de vocês, isto é um desabafo muito sério, que talvez até não devia fazer aqui, não por ser segredo, mas talvez por não ser o lugar certo. Mas eu quando falo com cada um de vocês, quando vão ali ao escritório tirar uma dúvida, quando falam comigo na igreja, na rua, na venda, no meio do caminho ou no adro, eu faço o melhor que posso por olhar para cada um de vocês como se fossem a minha única ovelha. Eu sei que tenho muitos, tenho à volta de 1200, mas tento olhar para cada um de vocês quando vem diante de mim, tento
Entende? Porque não sou perfeito. Entende? Como se vocês fossem a única ovelha que eu tenho na paróquia. Ou seja, a única pessoa que está diante de mim. Para eu olhar e para eu ouvir. E assim é que se faz uma paróquia boa. Com um pastor que tenta fazer o melhor e com as ovelhas que são vocês, que eu sei que tentam fazer o melhor. Eu sei que vocês fazem por isso. Portanto, assim é que se constrói uma comunidade viva, uma comunidade verdadeira, onde a gente ouve, escuta, tem paciência também, que por vezes é preciso, mas que tenta fazer tudo para que nenhuma ovelha fique de fora. E essa é a minha tentativa, agregar todos, que a igreja seja a casa de todos. Aí é que está a verdadeira paróquia de Santa Bárbara. Enquanto nós sentirmos que esta igreja, que estas paredes que a gente vê, seja a casa onde a gente todos se sente bem. Onde eu me sinto bem porque é a minha paróquia, mas onde cada um de vocês encontra lugar. Mesmo que a igreja esteja cheia, mas onde vocês todos têm lugar. É bom ter isto em conta também. Portanto, vamos pedir ao Senhor que nos dê a graça de um coração dócil e aos pastores dê um coração capaz de imitar o coração do Senhor Jesus, Ele que foi o verdadeiro bom pastor. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Professemos a nossa fé. Creio em um só Deus. Quão substancial o Pai, por Ele todas as coisas foram feitas, por nós homens, por nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo, no seio da Virgem Maria se homem, também por nós foi crucificado, sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai, de novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, Senhor da vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele falou pelos profetas. Creio na Igreja, uma santa, católica e apostólica. Professo ao batismo para a remissão dos pecados. Espero a ressurreição dos mortos e a vida de Amém. Irmãos e irmãs, neste Dia Mundial das Vocações, oremos a Jesus Cristo, o bom pastor, que deu a vida pelas suas ovelhas e as conduz às águas refrescantes, dizendo com alegria: Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Redentor livre de todo o mal a Santa Igreja, lhe dê pastores segundo o seu coração e lhe conceda as vocações de que ele precisa, oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Redentor sustente a fidelidade dos esposos, ensine os jovens a lutar pela castidade e dê às jovens o amor pela virgindade, oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Redentor se lembre dos mais pobres, dos pecadores, dos aflitos, dos doentes e das ovelhas que não o escutam nem conhecem, oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Redentor, que foi morto, mas ressuscitou, torne felizes para sempre no seu reino os fiéis que o procuraram e serviram, oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Para que o Redentor, que a todos chama pelo seu nome, faça de nós e de todos os cristãos desta comunidade uma família onde cada um se sinta amado, oremos, irmãos. Cristo ressuscitado, ouvi-nos. Vamos pedir pelos seminaristas do 6º ano do nosso seminário, que daqui a pouco, no Santuário da Conceição, vão ser instituídos acólitos, para que o Senhor os abençoe, os fortaleça e os confirme no seu santo serviço. Oremos, irmãos. Senhor Jesus Cristo, bom pastor,
que nos alegrais com a solenidade da vossa ressurreição, ouvi as preces do vosso povo e concedei àqueles que vos imploram os bens que santamente desejam. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Oremos. Concedei, Senhor, que em todo o tempo possamos alegrar-nos com estes mistérios pascais, de modo que o ato sempre renovado da nossa redenção seja para nós causa de alegria eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, a nossa salvação, que sempre vos louvemos, mas com maior solenidade neste tempo em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado.
porque vencendo a antiga corrupção do pecado, renovou o universo decaído e restaurou o género humano na sua integridade original. Por isso, na plenitude da alegria pascal, exultam os homens por toda a terra, e com os anjos e os santos proclamam a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, e todas as criaturas cantam os vossos louvores, porque dais a vida e santificais todas as coisas, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, com o poder do Espírito Santo. E não cessais de reunir para vós um povo, que de um extremo ao outro da terra vos ofereça uma oblação pura. Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a Igreja, ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, humildemente vos suplicamos, Senhor, santificai pelo Espírito Santo estes dons que vos apresentamos, para que se convertam no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que nos mandou celebrar estes mistérios. Na noite em que ele ia ser entregue, tomou o pão, dando graças, vos bendisse, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, dando graças, vos bendisse, e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vive, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício vivo e santo. Olhai benignamente para a oferta da vossa Igreja, vede nela a vítima que nos reconciliou convosco, e fazei que, alimentando-nos do corpo e sangue do vosso Filho, cheios do seu Espírito Santo, sejamos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito Santo faça de nós uma oferenda permanente, a fim de alcançarmos a herança eterna em companhia dos vossos eleitos, com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os bem-aventurados apóstolos e gloriosos mártires, Santa Bárbara e todos os santos, por cuja intercessão esperamos sempre o vosso auxílio.
Por este sacrifício de reconciliação, dai, Senhor, a salvação e a paz ao mundo inteiro. Confirmai a vossa Igreja na fé e na caridade ao longo da vossa peregrinação na terra, com o vosso servo, o nosso Papa Francisco, o nosso Bispo Armando, e todos os bispos e ministros sagrados, e todo o povo por vós redimido. Atendei benignamente às preces desta família, que vos dignastes reunir na vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos dispersos. Lembrai-vos dos nossos irmãos defuntos, Maria da Conceição Mendes e José Coelho da Rocha, pais e sogros, Cândido de Sousa Mendes, esposa, filho, neto, e Manuel de Sousa Mendes e esposa, e também pelos familiares defuntos de Sónia Barcelos e por Maria de Fátima Pires Enes, a quem chamastes para vós, e também de todos os que morreram na vossa amizade. Acolhei-os com bondade no vosso reino, onde também nós esperamos ser recebidos, para vivermos com eles eternamente na vossa glória, por Cristo nosso Senhor. Por Ele concedeis ao mundo todos os bens. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos rezar. Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso que estás nos céus, Pai nosso, Pai nosso, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso Livrai-nos de todo mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que dissestes aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja. E dá-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade, vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Oh
Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, Mas recebe a palavra, serei salvo. Cristo, o corpo de Cristo, o corpo de Cristo. 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 Cristo.
Oremos. Bom pastor, olhai benignamente para o vosso rebanho e conduzi às passagens eternas as ovelhas que remistes com o precioso sangue do vosso Filho. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. Podem sentar-se uns momentos, se fazem favor. Amanhã a missa será às 11h30 da manhã, 11h30 da manhã, e depois de terça a sábado será às 19h, como sempre antecedida da recitação do terço. Quarta-feira, dia 3 de maio, teremos reunião da Ação Católica Rural às 5h30 da tarde. Quinta-feira, que é a primeira quinta-feira do mês, vamos ter a exposição do Santíssimo 1 hora antes da missa, como eu já disse, em vários ambientes, em vários movimentos, que era um desejo meu que todos os meses o Santíssimo fosse exposto. Portanto, vai ser na primeira quinta-feira, das 6 às 7 da tarde, 1 hora antes da missa. E durante esse tempo vou estar disponível para atender de confissão quem desejar, e além desse tempo, como sabem, estou sempre disponível, basta pedir que eu estou disponível sempre para atender de confissão, mas naquela hora estarei aqui especialmente presente. Naturalmente, nesse dia, às 7, teremos a bênção do Santíssimo e, a seguir, a missa. No próximo sábado, os catequizandos do 8º Catecismo celebram a festa da vida. A Carla Silva e o Jorge Sousa e sua família convidam todas as pessoas a celebrarem com eles a Semana de Louvor ao Divino Espírito Santo, desde hoje, 30 de abril, até o próximo sábado. O terço vai ser rezado na sua residência às 8h30 e no próximo domingo, às 10h30 da manhã, irá sair o cortejo da coroação em direção à nossa Igreja Matriz. Os mordomos do primeiro e do segundo bodo pedem para informar que estarão no Império hoje e no próximo domingo 7 de maio, depois da missa, para a entrega dos cartões das esmolas das casas onde passaram e onde o cartão, por qualquer razão, não foi entregue, porque as pessoas não estavam, etc. Quem não recebeu o seu cartão de esmola e deve recebê-lo, pode dirigir-se ao Império hoje, depois da missa, e também no domingo que vem. Na sacristia estão disponíveis os livros Diante do Senhor, para ajudar na nossa oração pessoal durante a exposição do Santíssimo. Foi algo que eu falei uma vez numa reunião ou outra, várias pessoas manifestaram interesse e, portanto, poderão adquirir os livros na sacristia a preço de custo, ou seja, o preço que eles foram comprados é o preço que eles serão vendidos, sem tirar nem pôr. Pedi agora a quem vai coroar com o Divino Espírito Santo que se aproximasse aqui do altar-mor. Enchei-nos a vossa
Realizai, Senhor, a vossa promessa e enviai sobre nós o Espírito Santo, para que nos torne perante o mundo testemunhas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus, fonte de toda a luz, que iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo santificador, vos alegre com as suas bênçãos e vos conforte sempre com os dons do Espírito Santo. Amém. O fogo do Espírito Santo, que apareceu admiravelmente sobre os discípulos, purifique os vossos corações de todo o mal e vos ilumine com o esplendor da sua luz. Amém. O Espírito Santo, que congregou os povos dispersos na confissão de uma só fé, vos faça perseverar na mesma fé e vos confirme na esperança, até que possais ver a Deus face a face. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força, ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.